Então, a gente está no curso de exegese, a gente está no curso de interpretação bíblica. E eu falei semana passada que a metodologia da exegese consiste basicamente em a gente aplicar uma série de ferramentas. O trabalho do exegeta é como o trabalho de um detetive. O texto bíblico é como se fosse a cena do crime. E o detetive vai pela cena do crime procurando pistas, evidências para ele formar o caso dele, né? E o trabalho do exegeta é mais ou menos assim. A gente vai percorrendo o texto bíblico com uma série de ferramentas na mão e o que a gente quer? A gente quer descobrir o que esse texto diz. E o que a gente vai aprender então no curso de exegese são as ferramentas, como usar cada ferramenta, para que serve, o que ela é. E a primeira ferramenta que a gente vai ver é a utilização de traduções bíblicas, a avaliação das traduções bíblicas. A gente vai olhar para as traduções e comparar o que elas dizem, por que elas são diferentes e coisas assim, certo? Então, qual é o objetivo aqui da avaliação de traduções bíblicas? Eu tenho dois objetivos nessa aula. Primeiro, a gente entender o processo de tradução. O que é uma tradução? A gente fala muito de tradução, mas a gente às vezes não entende o que é, o que está envolvido numa tradução. Ninguém aqui vai aprender a traduzir, porque traduzir você precisa saber a língua original, mas não é esse o objetivo, é entender o que é a tradução. Mas assim, o objetivo da ferramenta da exegese mesmo é a gente conseguir ser capaz de avaliar a tradução bíblica, considerar as diferenças entre uma tradução e outra e explicar isso, certo? Por que às vezes a Almeida Revista Atualizada fala uma coisa, a Revista Corrigida é diferente, a NVI é diferente, a linguagem de hoje é diferente? Por que tem tanta diferença? De onde vem tudo isso, certo? Bom, primeiro falar um pouco sobre a necessidade de traduções. Eu acho que a Confissão de Fé de Westminster explica isso aí muito bem, certo? Então, lendo aí, acompanhando lá, o Velho Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, sendo inspirados imediatamente por Deus, e ele continua. Primeira coisa que ele está falando aí, a gente acredita na inspiração das Escrituras, mas a doutrina da inspiração se aplica às Escrituras na língua original, se aplica ao hebraico e ao grego. Não é o português que foi inspirado. A Bíblia em português não foi inspirada. A Bíblia em português é a tradução de frases e parágrafos que foram inspirados, certo? O que foi inspirado por Deus, o que a gente tem toda aquela doutrina da inspiração que a gente viu semana passada, a gente reviu semana passada, a gente viu em teologia. Tudo aquilo se aplica ao texto hebraico do Antigo Testamento, ao texto grego do Novo. É isso que ele está falando aí, primeira coisa. Segunda coisa, essa parte que está destacada aí em negrito. Não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras e que deve, no temor de Deus, lê-las e estudá-las, esses livros têm que ser traduzidos. Certo? Então, por que é que existe a necessidade da tradução? Porque nem todo mundo sabe grego e hebraico. Certo? A gente não pode ter a pretensão de ensinar para a igreja inteira grego e hebraico. Agora que você sabe grego e hebraico, leia a Bíblia. Né? Não dá. As pessoas têm interesse nas Escrituras e elas têm o direito de ter acesso a elas, então precisa que haja a tradução. Então é por isso que existe a tradução bíblica, certo? Porque as pessoas têm o direito e interesse na Bíblia, no entanto, nem todo mundo sabe grego e hebraico, nem deveria saber, certo? Então é para isso que a gente traduz. Então o que é tradução? Aí tem a definição de tradução. A definição que está lá no livro, né? No livro de exegese, lá, o Merchan. A tradução. O que é uma tradução? A tradução pode ser definida como: é um texto em uma língua receptora, como o português, produzido a partir de um texto numa língua original, como hebraico ou grego, que reproduza, corresponda ao máximo o significado pretendido pela língua original. Então, tem uma figura aqui para a gente explicar a tradução. O que é uma tradução? Eu tenho duas línguas, uma língua que eu estou chamando de língua receptora, que é a língua onde eu quero chegar, é o alvo, é o português no nosso caso, poderia ser inglês, poderia ser qualquer outra língua. E eu tenho uma outra língua que é a língua original, que pode ser o hebraico, no caso do Antigo Testamento, ou o aramaico, e o grego, no caso do Novo Testamento. Então eu tenho a língua original, de um lado,
e a língua receptora do outro. O que eu tenho que fazer? O que é a tradução? Traduzir não é pegar cada palavra da língua original e botar uma outra palavra igual na língua receptora. Isso não é traduzir, certo? Se eu tivesse, por exemplo, um texto em inglês, the sky is... the blue sky. Blue sky, em inglês. Blue é azul, sky é azul. Então eu vou traduzir isso como azul céu. Mas blue sky significa azul céu? Não. Blue sky significa céu azul. Então, não basta eu pegar cada palavra aqui na língua original e botar uma palavra equivalente na língua receptora. Não basta. O que eu tenho que fazer? Como que é o processo de tradução? Como que um tradutor trabalha? O tradutor lê o texto na língua original, tira dali o conceito, tá vendo essa nuvenzinha aí na figura? Tira o conceito universal. Cada palavra na língua original, ela se refere a uma ideia. Então, o tradutor lê aquela palavra na língua original, entende qual é a ideia que está por trás dela. E aí, depois ele pensa como que na língua dele, na língua receptora, ele pode expressar essa ideia. Certo? Então ele procura palavras, ou às vezes expressões, ou às vezes frases inteiras na língua receptora para expressar essa ideia que ele teve da língua original. Tá claro? Então, um exemplo que está lá no livro. Em português, para o conceito de ser do sexo feminino que dá à luz, cria, alimenta. O que é isso? Qual é o ser do sexo feminino que dá à luz, cria, alimenta? Em português, o rótulo para isso é mãe. O que é uma mãe? Mãe é o ser do sexo feminino que dá à luz, cria e alimenta. Isso é a mãe. Só que o que é mãe? Mãe é um rótulo que a gente tem em português que se refere a essa ideia de um ser do sexo feminino que cria, dá à luz e alimenta. Então, a mãe é o rótulo. A ideia eu não consigo expressar. A ideia eu preciso de uma frase inteira para expressar a ideia. Mas o rótulo é mãe. Outras línguas têm outros rótulos, certo? Em francês é mother, em inglês é mother, em francês é mère. Enfim, cada língua tem um rótulo. Pode ser que em uma língua, nesse caso, mãe... Provavelmente todas as línguas têm uma palavra só para mãe, porque é uma palavra muito básica. Mas se fosse outras palavras, poderia ser que determinada língua não tivesse uma palavra para esse rótulo, se fosse uma frase. Eu tenho que dizer uma frase inteira. Ou uma língua tem uma palavra para um rótulo, a outra, para esse mesmo rótulo, não tem nenhuma palavra. Então eu tenho que dar um jeito de explicar. Nem com uma frase eu consigo explicar, eu tenho que dar um jeito. Então, por isso que a tradução às vezes é complicada, porque nem sempre eu tenho uma correspondência de 1 para 1. Na língua original tem uma palavra, na língua receptora tem a mesma. Então, os rótulos as ideias são universais, o conceito é universal, o rótulo varia de língua para língua. Então, quais são as principais causas de divergência entre as traduções? Por que as traduções são diferentes? Aí a gente tem algumas causas importantes. E eu queria falar rapidamente sobre ela. Primeiro, palavras com muitas opções de significado. Certo? Isso acontece muito na Bíblia. Por exemplo, tem uma palavra em hebraico que é ruach. Certo? Ruach, em hebraico, pode querer dizer espírito, pode querer dizer vento. Então daí você lê um texto e você tem que analisar o texto para entender, nesse texto aqui, ruach quer dizer espírito ou ruach quer dizer vento? Eu vou traduzir como espírito ou vou traduzir como vento? E aí o que acontece é que uma tradução bíblica pode botar espírito, a outra bota vento, e você não sabe por que tem essa diferença. E a diferença é porque, de fato, aquela palavra pode significar muita coisa na língua original. Outra causa de diferença entre as traduções são expressões idiomáticas. O que é uma expressão idiomática? Às vezes, as línguas têm jeitos de se referir a uma coisa que é uma expressão particular daquele povo. Certo? Por exemplo, uma coisa que aparece na Bíblia em hebraico é assim, que
ficar com raiva em hebraico, um jeito de dizer ficar com raiva em hebraico é ficar com o nariz vermelho. Porque aparentemente, quando você fica com raiva, o nariz fica vermelho. Então existe essa expressão, ficar com o nariz vermelho. Então às vezes tem um texto bíblico lá que diz assim, então fulano ficou com o nariz vermelho. É isso que está em hebraico. Mas quando você vai traduzir isso para o português, você não pode dizer que fulano ficou com o nariz vermelho, porque ele não estava com o nariz literalmente vermelho. Isso é uma expressão, né, das pessoas daquela época que quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa ficou com raiva. Então tem uma expressão para dizer isso, mas na hora da tradução eu tenho duas opções. Ou eu boto o que está no original e deixo alguém vai explicar isso, alguém que se vire, ou eu boto a ideia que está por trás da expressão. Expressões idiomáticas. Outra que aparece muito na Bíblia também é uma coisa que a gente chama de endíades. O que é endíades? Endíades é quando você tem vários... Por exemplo, vou dar um exemplo que fica mais fácil. Em Gênesis, quando Deus vai dar a maldição para a mulher. Hoje falando de mãe direta. Então, Gênesis, quando Deus vai dar a maldição para a mulher, ele diz assim, porque você vai... vou multiplicar a tua dor e o teu parto. Literalmente é assim que está escrito. Vai multiplicar a tua dor e o teu parto. Só que, o que Deus quer dizer? Ele vai multiplicar o parto? Como que Deus multiplica o parto? Não vai multiplicar o parto. Vai multiplicar a dor do parto. É isso que quer dizer, a dor do parto. Mas, literalmente, se a gente traduzir palavra por palavra em hebraico, tá a tua dor e o teu parto. Isso é uma endíades. Endíades é quando acontece isso. Eu boto duas expressões, a tua dor e o teu parto, mas, na verdade, o que eu quero dizer é a interseção das duas coisas, é a dor do parto. E isso aparece muito, parece uma coisa, é só um detalhe, mas aparece muito em muitos textos bíblicos. Isso é uma coisa necessária em hebraico. Em hebraico esse é o único jeito, às vezes, de dizer certas ideias. Em grego não é, em grego você teria outras formas, outras construções, mas como quem escreveu o Novo Testamento eram a maioria deles judeus, falavam nativamente hebraico, eles eram hebreus, eles acabaram sendo influenciados pela forma de pensar do hebraico, e aí quando eles escrevem em grego, eles usam endíades em grego também. Então aparece no Antigo, aparece no Novo Testamento. E novamente, aí você tem a opção. Como é que você vai traduzir? Você vai traduzir como multiplicar a dor e o parto? Ou vai traduzir como multiplicar a dor do parto? Porque esse dor não está lá, tá? Multiplicar dor e parto. Tá dando para entender? O que é endíades? Outra coisa que é também muito diferente são as estruturas da linguagem. Cada língua tem estruturas próprias para se referir a certas coisas. Por exemplo, em grego, uma coisa que é muito comum, não é tanto comum assim, mas é comum, aparece na Bíblia algumas vezes, é que às vezes você tem frases muito grandes. Por exemplo, isso aparece em Efésios capítulo 1, em 1 Pedro capítulo 1. A frase começa em um versículo, 8 versículos daquilo ali é uma frase só, não tem ponto final em grego no original. Deus abençoe ele que fez isso, que fez aquilo outro, que também é isso, que também é aquilo outro, abençoe vocês que são não sei o que, e ele vai juntando um monte de coisa e não tem um ponto final, só tem vírgula. Mas isso é uma estrutura, chamada estrutura paratática, é uma estrutura que em grego clássico isso era bem visto, isso era bonito, então eles escreviam assim e alguns textos bíblicos estão escritos desse jeito. Mas em português, a gente não fala assim. A gente nunca faz uma frase gigantesca de vários versículos. A gente fala uma frase, ponto. Outra frase, ponto. Como eu estou falando agora. É assim que a gente fala em português. Então, novamente, eu tenho as duas opções quando eu traduzo um texto grego assim. Eu vou manter tudo com vírgulas e ponto e vírgulas, sem botando ponto só no final, ou eu vou dividir, quebrar essa frase em vários pedacinhos menores.
como é comum em português. Certo? Então, esses são alguns casos. São os que eu achei que eram os principais casos de divergência. Mas tem outros, tá? Pode ter outros aí. Tem vários casos, várias causas de divergência entre as traduções. Então, vamos falar um pouco sobre as abordagens de tradução. Como que é uma tradução? O que o tradutor quer quando ele traduz? Todos os tradutores... Isso é uma citação de um outro livro aí, que está citado no meu livro. Diz assim: todos os tradutores concordam que a sua tarefa não dá para ler aqui. É comunicar o significado do original. Nesse ponto não há divergência. Ninguém acha que traduzir é eu falar o que eu quiser. Não. Traduzir é eu pegar o significado que está no original e botar na língua receptora. Só que existem diferenças de opinião a respeito da forma linguística que deve ser empregada. Ou seja, do jeito como eu faço isso. E aí eu tenho basicamente dois grupos de tradutores. Alguns tradutores acreditam que o significado da língua original é comunicado melhor quando traduzido em uma forma linguística paralela à língua original. Ou seja, eu mantenho a mesma forma, o mesmo formato da língua original. E eu fico quase palavra por palavra. Eu tento me aproximar disso. Isso é um grupo de tradutores. Outro grupo de tradutores acreditam que o significado da língua original é comunicado melhor quando a gente traduz para uma forma que seja natural para quem fala a língua receptora. Ou seja, para uma forma como uma pessoa brasileira fala. Eu pego o sentido da língua original e tento falar isso do jeito que as pessoas falam na rua normalmente. Esse é um grupo. O grupo anterior eu tenho uma forma na língua original e eu vou tentar manter o mais perto possível aquela forma. Certo? Então daí surgem o que a gente chama de duas abordagens de tradução. A tradução formal, ou tradução por correspondência formal, e a tradução idiomática. O que é uma tradução formal? É quando eu tento preservar a estrutura da língua original. Então, nesses exemplos que eu dei, por exemplo, quando eu tenho essas frases enormes em grego, ninguém em português fala assim, mas quem vai fazer uma tradução formal diz: não quero saber se em português ninguém faz isso. É assim que está em grego, eu vou botar um monte de vírgula, um monte de ponto e vírgula e vou botar 8 versículos numa frase só, porque é assim que está no original. Vou fazer igual. Essa é a tradução formal, eu mantenho a formato da língua original. A tradução idiomática é o oposto. Eu abro mão da forma, eu não vou manter o mesmo formato da língua original, mas eu vou tentar traduzir aquilo de um jeito que pareça natural para quem está ouvindo em português. Quando você lê aquilo em português, parece natural, parece que o texto foi escrito em português. Tá? As frases estão pequenininhas, está divididinho, está bonitinho, parece natural para quem está vendo em português. Mas não é, mas isso significa que eu sacrifiquei a forma. Eu perdi a forma do original. Qual tradução é melhor? A formal ou a idiomática? Essa pegadinha. Essa pergunta é pegadinha. Eu faço a pergunta no seminário, aí o pessoal... Cada um aponta uma. Na verdade, nenhuma é melhor. As duas são boas. Cada uma está tentando preservar uma coisa. São abordagens diferentes, são pressupostos diferentes, mas as duas são boas. O ideal é que eu use as duas, certo? E é isso que os tradutores fazem. Na prática, o que acontece é o seguinte: algumas traduções são mais formais, mas o cara vai usar a tradução idiomática em certos casos. Outras são mais idiomáticas, mas ele vai usar uma tradução formal em outros casos, certo? Então o que acontece é que você tem essa mistura, porque os tradutores sabem disso, que uma não é melhor do que a outra, as duas são igualmente boas, igualmente importantes. Então a gente precisa de fato das duas, tá certo? Eu estou passando rápido porque eu quero chegar, a gente vai fazer um exercício aqui, a gente vai chegar no exercício. Além dessas duas traduções, existe uma outra coisa que a gente chama de paráfrase. Certo? Uma paráfrase não é uma tradução. Uma paráfrase é quando eu reformulo o conceito na língua original usando palavras completamente diferentes daquilo em português. Eu estou quase explicando aquela coisa. Eu não estou... Não é que o versículo de uma paráfrase é paralelo ao versículo da língua original em algum sentido. Não é.
O versículo da paráfrase é uma explicação daquilo ali. A paráfrase a gente tem que tomar muito cuidado com paráfrases porque a gente tem que usar elas como comentários. A gente nunca pode fazer exegese a partir de uma paráfrase. Você pode fazer exegese a partir de uma tradução idiomática, a partir de uma tradução formal. Mas você não deve fazer a partir de uma paráfrase, porque senão a gente vai começar a analisar as relações entre uma palavra e outra daqui a pouco. E se você está na paráfrase, aquilo ali já se perdeu, porque já é outra coisa totalmente diferente. Exato, quer dizer, toda tradução envolve alguma interpretação, mas a pessoa que faz a paráfrase, ela está colocando toda a interpretação dela ali, é tudo interpretação. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com paráfrase, tá certo? Acabamos a aula, isso é tradução, noções de tradução, é isso que eu queria passar para os irmãos hoje. A gente tem alguma ideia de como que acontece uma tradução para a gente poder explicar, tá claro? Alguém tem alguma dúvida? Não? Todas? É. Vamos lá. Então eu queria fazer um exercício hoje. A gente vai fazer isso aqui. O que é isso aqui? Eu já trouxe aqui o maceteado aqui o formato. Essa aqui é o primeiro passo de uma exegese, avaliação de traduções para determinado texto. Certo? Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou fazer junto com os irmãos aqui o primeiro. Depois, o segundo, eu vou deixar os irmãos fazerem e dar um tempo. Então, primeiro eu queria sugerir que a gente fizesse avaliação de traduções para o Salmo 16, 5. Salmo 16, versículo 5. Eu pedi para os irmãos trazerem Bíblias diferentes hoje. Não foi? Os irmãos trouxeram? Vamos precisar de Bíblias diferentes. Então, eu vou pedir que todos abram as Bíblias diferentes em Salmo 16, 5. Eu vou abrir aqui também. Salmo 16, 5. Então, quem está com a primeira Bíblia aí? Alguém que já abriu? Essa Bíblia aí é o quê? É corrigida, atualizada, NVI é o quê? Da igreja presbiteriana. Traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Atualizado. Então eu vou botar aqui, ó. Tô escrevendo aqui, ó, Ara, tá? E lá embaixo eu vou botar o que é Ara. Ara é Almeida, revista e atualizado. Tá bom? Então vamos lá, na Ara, como é que tá? O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. É a porção da minha herança e o meu cálice. Certo? Tá, outra versão diferente, que não seja atualizada. Revista e corrigida. Revista e corrigida, vamos lá, Arque. Ó, escrevi Arque lá em cima, botei Arque lá embaixo, ó. Almeida, revista e corrigida. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. É assim que tá? Tem um ponto aqui entre o cálice e o tu? Ponto e vírgula. Ué, na atualizada faltou o segundo pedaço do versículo. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Ponto e vírgula. Ah, tá. Tu és o arrimo da minha sorte. O arrimo da minha sorte. Alguém tem outra versão? Ó, então eu vou ler aqui da minha. NVI. NVI diz assim: Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. E tem outra aqui, linguagem de hoje, NTLH. Vou botar aqui. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. Ponto. O meu futuro
está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Esqueci de anotar lá, ó. NVI, Nova Versão Internacional. NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Certo? Então vamos comparar aqui. Os irmãos estão pegando aqui a metodologia. Eu peguei um documento lá e eu estou escrevendo. Isso aqui, eu estou fazendo aqui aquilo que os irmãos vão fazer em casa. Vou preparar um estudo no Salmo 16, versículo 5. Primeira coisa, vou comparar as traduções bíblicas que eu tenho. Pegar todas as bíblias que eu tenho de traduções diferentes e olhar. Vamos lá, agora me ajudem a analisar aí, irmãos. O que os irmãos acham? Vou botar aqui em negrito. Tá? O que os irmãos acham dessas traduções? Em geral, vou dar uma dica, certo? A gente falou de tradução formal, tradução idiomática. Em geral, as versões de Almeida, Revista Atualizada, Revista Corrigida, Corrigida Fiel, são mais formais. Elas tendem a seguir mais o formato da língua original. A NVI é mais idiomática, tá? Baseado naquilo que os irmãos aprenderam sobre traduções formais e traduções idiomáticas. O que os irmãos têm a dizer aí sobre esses 4 versículos? Olha bem o versículo. Então vamos lá. Primeiro, comparar a atualizada com a corrigida. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Até aí está igual. Mas aí depois, tu és o arrimo da minha sorte. E o outro bota, tu sustentas a minha sorte. Já é diferente. O que é arrimo? Arrimo é aquilo que sustenta. É qualquer coisa que sustenta. Pode ser um cajado, pode ser qualquer coisa que sustenta. Arrimo é aquilo que sustenta. De fato, as duas traduções estão dizendo exatamente a mesma coisa. Só que, por que tem isso? Porque, nesse caso em particular, é porque em hebraico, às vezes você tem uma palavra e aquela palavra pode ser um substantivo que está depois do verbo e você assume que tem um verbo ser no meio, ou aquilo pode ser um verbo, às vezes. Então é isso que está acontecendo aí. Um está traduzindo aquilo como substantivo, tu és aquele que sustenta a minha sorte, o arrimo, ou eu estou traduzindo aquilo como verbo, tu sustentas a minha sorte. Agora perceba o seguinte, na Revista Atualizada, eles poderiam escrever aí, tu és aquele que sustenta a minha sorte. Mas por que eles não botaram aquele que sustenta a minha sorte? Porque na tradução deve estar arrimo. Porque em hebraico só tem uma palavra. Aquele que sustenta, eu tenho uma palavra em hebraico para isso, o sustentador. Então só tem uma palavra em hebraico. A Revista Atualizada está tentando ser formal. Se eu tenho uma palavra em hebraico, eu vou tentar achar uma palavra em português que queira dizer isso. Então eles botam uma palavra que provavelmente ninguém conhece, não importa. Alguém vai explicar isso. Não sei se ninguém conhece, mas alguém vai explicar o que é um arrimo. Mas tem uma palavra no original, eu vou botar uma palavra. Percebe então que a atualizada aqui está sendo bem formal. Eu tenho uma palavra no original, ele está botando uma palavra. A corrigida também está sendo bem formal aqui. Tem quase o mesmo número de palavras. Aqui, se a gente descontar os artigos e tudo, quase o mesmo número de palavras. A NVI, o que os irmãos têm para dizer da NVI? A primeira parte está quase igual. Só que as versões de Almeida botaram na terceira pessoa e a NVI já botou a segunda pessoa aqui. Por quê? Ó, nota aqui, ó. A primeira parte do versículo está em terceira pessoa. A segunda parte está em segunda pessoa. Isso é uma coisa comum também nas línguas originais. Às vezes eles estão em terceira, às vezes eles passam para a segunda e depois eles voltam para a terceira. Você vê muito isso nos Salmos. Mas ninguém faz isso em português. A gente não faz isso em português. Se a gente está falando em terceira pessoa, a gente fala em terceira pessoa do início ao fim. Se a gente está em segunda, a gente fala em segunda pessoa do início ao fim. Então o que a NVI fez? O que? É segunda pessoa? Vou botar segunda pessoa em tudo. Percebe? Ó, já vai ter um tu depois, vou botar um tu antes também. Não é o Senhor é Senhor, tu és. Então começou por aí. Qual o nome disso em teoria de tradução? Quer dizer que a NVI é uma tradução mais idiomática.
Porque ele está tentando transmitir do jeito que alguém escreveria esse salmo em português. É assim que eu escreveria esse salmo em português. Eu estou perdendo uma certa formalidade aqui, mas eu estou sendo mais perto do ouvinte. Isso é uma coisa. A tradução mais formal é mais perto do original. A mais idiomática é mais perto do ouvinte na língua receptora. Então, a primeira parte do versículo, a NVI mudou um pouco, certo? Para ser mais idiomático. E a segunda parte? A Almeida diz, tu sustentas a minha sorte. A NVI bota o quê? Tu garantes o meu futuro. Literalmente, em hebraico, está a palavra sorte. Só que sorte, em hebraico, na Bíblia, não quer dizer sorte, jogo de azar. Sorte no sentido de aquilo que acontece. Acontece coisas boas ou coisas ruins. Deus é quem sustenta aquilo que acontece para mim. O que quer que aconteça para mim é Deus que está sustentando, é Deus que está dirigindo. É isso que quer dizer o versículo. Só que sorte, em português, quer dizer o quê? Está associado a jogo de sorte, dado, jogo de azar. A boa sorte. A qualquer destino, a qualquer futuro. Exato. Então, a NVI, o cara que traduziu a NVI sabe disso. Ele sabe, se eu botar a palavra sorte aqui, as pessoas vão achar o quê? Que Deus vai garantir a minha sorte. O cara vai pro cassino lá e invocar o Salmo 16, porque Deus vai garantir a minha sorte. Então ele não quer isso, ele quer evitar isso. Então ele mudou a palavra. Em vez de sorte, ele pegou e botou futuro. Futuro, tá bom. Porque é assim que a gente se refere em português a isso que eles queriam dizer lá em hebraico. O quê? Pode falar. A NVI, na primeira parte, ela pecou um pouco na questão de ser próximo do falante, porque ela manteve o meu cálice ali. O cálice, que é uma figura de linguagem. É difícil de entender pra gente hoje o que é cálice, e ele manteve. Então, ele foi um pouco formal no início, mas na segunda parte do versículo ele foi bem idiomático. Ele tirou sorte e botou futuro. Certo? Mas a primeira parte que ela está destacando é que aqui o cálice ainda está. Embora, o que é Deus ser o meu cálice? Isso ainda não é um jeito que eu falo isso em português. Nem porção, Mas aí eles também não quiseram mudar muito. Percebe o que eu estava falando? Nenhuma tradução é totalmente idiomática, nem totalmente formal. O cara tenta ser idiomático, mas às vezes ele tem que ser formal. Ou ele tenta ser formal, mas às vezes ele tem que ser idiomático. Linguagem de hoje. O que os irmãos têm para falar sobre a linguagem de hoje? Primeira coisa, nota uma coisa. Todas essas três, as Almeidas e a NVI, é uma frase só. O versículo inteiro é uma frase só. Quantos pontos finais eu tenho aí? Lá no final. A linguagem de hoje fez o quê? Quebrou em duas frases. Percebe? Essa frase está muito grande. Ninguém fala frases grandes assim em português. Vamos quebrar em duas frases. Primeira coisa que eles fizeram. Já quebrou. Ou seja, está menos formal ainda. Se a NVI já estava menos formal, a linguagem de hoje foi menos formal ainda. Então vai, tu, ó Senhor, és tudo o que tenho. Aonde que está tudo o que tenho no original? Ele fez uma interpretação do que significa porção em carne. Foi a interpretação dele. Ninguém fala assim em português, tu és a minha porção, tu és o meu cálice. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus é tudo que eu tenho. Então ele botou o que quer dizer. Perdeu completamente a palavra original, mas ele botou o que quer dizer. O que ele acha, que esse tradutor achava que queria dizer. Segunda parte do versículo. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Aí foi uma conclusão. Até as mãos tudo bem, mas tu diriges a minha vida, foi a conclusão que ele tirou. Já nem é mais tradução, aí já é uma paráfrase. É isso que eu estava falando da paráfrase. Esse segundo pedaço aí foi uma paráfrase. Ele fez um comentário sobre o que o versículo quer dizer. Mas isso não está lá no texto. Eu já achei que ele tinha aberto, porque quando você fala que garante o meu futuro, assim, tudo, né, tem a sua direção, né? Isso. Então, eu entenderia com mais facilidade. Não, lógico. Eu não estou dizendo que a linguagem de hoje está errada. Nesse texto está certo. Nesse texto está certo. Eu também acho que é exatamente isso que o Salmo quer dizer. O que eu estou dizendo é o seguinte, não são essas palavras que estão lá em hebraico.
As Almeidas estão quase paralelas ao hebraico. Se eu pegasse uma Bíblia interlinear aqui, hebraico, português, o que eu não vou fazer, porque eu não quero assustar os irmãos, mas eu pensei, eu poderia pegar aqui hebraico e português. A gente ia ver que a Almeida está quase certinho, quase igualzinho a interlinear, hebraico e português. A NVI ainda está bem parecida. Tem uma variação ou outra, mas ainda está bem formal. A linguagem de hoje já abriu mão de toda a formalidade, mas aí, resultado, é muito mais fácil de entender. Para a criança... Tu diriges a minha vida nem está. Pois é. Essa frase aqui eu podia botar entre parênteses, sei lá, em qualquer outra coisa, porque isso nem está no texto. Isso é um comentário a respeito do texto. Grifo do autor. Isso é isso que eu estou falando, a paráfrase. Deu para entender o que é uma paráfrase? Então, o que eu diria? Então, vamos lá, fazer uma análise. Bom, a gente está falando aqui, eu devia estar escrevendo tudo isso. O que eu posso escrever aqui na análise, então, irmãos? Vamos lá. Resumir tudo isso que a gente falou. Nesse texto, as versões de Almeida, Ara e Arque parecem mais formais ou mais idiomáticas? Mais formais, porque tentam manter a estrutura da língua original. A NVI, o que a gente tem para dizer da NVI? Ela foi mais formal, ela manteve a formalidade na primeira parte do versículo, mas a segunda parte foi mais idiomática, porque trocou a palavra sorte por futuro. Posso até dizer aqui, talvez temendo que alguém interpretasse errado a palavra sorte. E a linguagem de hoje? Foi bem mais idiomática, beirando a paráfrase. Certo? Chegou quase na paráfrase. Então eu escrevi num parágrafo, por que eu pude escrever? Deu para entender esse parágrafo? Por que deu para entender? Porque os irmãos já sabem o que é uma tradução formal, o que é uma tradução idiomática, o que é uma paráfrase. Tá vendo? A importância da teoria para eu escrever. Mas agora que eu já sei, eu posso simplesmente usar essas palavras aqui. Tá claro? Eu não sei, de repente eu boto lá no site. Eu vou botar esse mesmo documento aqui, eu salvo e boto lá no site. Então, qual é a conclusão? A conclusão depende. Depende do que eu quero. Se eu quero estudar o texto bíblico e eu estou com um dicionário bíblico do lado, que tradução dessas 4 os irmãos escolheriam para fazer exegese? A terceira, pelo fato de você ter comentado que tem um complemento ali que poderia estar errado, né? A linguagem de hoje. Certo. Nesse caso, eu até concordo que é isso que esse texto diz, mas é uma paráfrase. Então, complementar do autor não poderia prejudicar, né, o entendimento da gente. Exato, porque pode influenciar. Então, a minha conclusão para a minha exegese, eu vou utilizar o quê? A NVI ou a ARA, certo? Pode ser uma, pode ser outra. Nesse versículo eu acho que as duas também dá para fazer uma exegese boa com as duas, certo? Eu não vou usar a linguagem de hoje. Por quê? Não vou nem escrever aqui, mas eu não vou usar a linguagem de hoje na minha exegese porque nesse versículo ela está um pouco mais parafrásica. É uma paráfrase. Veja, se vai para o YouTube, estou falando, não tem nada de errado com a ARA, nem com a ARC, nem com a NVI, nem com a linguagem de hoje, nem com qualquer outra versão. São versões diferentes, com pressupostos diferentes, certo? Se eu fosse pregar esse texto para um grupo de crianças, talvez na hora de pregar a linguagem de hoje fosse melhor. Certo? Por exemplo, então depende muito do que eu quero. A conclusão, esse pedaço que eu vou escrever aqui na conclusão, depende do que você quer.
No nosso caso aqui, somos todos adultos, estamos tentando fazer uma exegese, então a gente... Depende do objetivo, Então aqui no nosso caso, vamos tentar fazer exegese, vamos usar a ARA ou a NVI, ou a ARC poderia ser, certo? Vamos deixar a linguagem de hoje nesse versículo de lá, tá bom? Então esse é o exemplo. Ó, escrevemos um documento inteiro aqui, ó. Se a gente continuar fazendo isso aqui tudo para o Salmo 16,5, no final do curso a gente vai ter o quê? O ensaio exegético. O ensaio exegético vai ser uma coleção de documentos iguais a esse. Quando eu vou pegar isso aqui, imprimir, vou fazer as outras análises, grampeio tudo, isso é o meu ensaio exegético. Entrego como lá no seminário, lá, prova. Ensaio exegético. Tá certo? Trabalho de casa. Anotem aí. Trabalho de casa. Eu quero pedir para casa, Efésios 2, de 1 a 10. Aqui a gente fez um versículo só. O trabalho de casa são 10, porque é para casa, certo? Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Então o que os irmãos têm que fazer em casa? Isso, é fazer um documento igual a esse. Vai ficar um pouco maior, porque aqui era um versículo só. O de casa são 10. Não precisa fazer no computador, pode fazer na mão lá, mas pega pelo menos 3 versões diferentes. Você viu aqui que se a gente tivesse pegado só 2, a ARA e a ARC, a gente não ia ter nada para comentar. Então, pelo menos 3. Uma de Almeida, uma NVI e uma outra qualquer. Linguagem de hoje, Bíblia Viva, Bíblia de Jerusalém, sei lá. Qualquer outra versão. Efésios 2, de 1 a 10, para casa. Aí embaixo ali, levanta um pouquinho. Levantar o quê? Análise, conclusão e as referências, só isso. É só botar os textos bíblicos um do lado do outro e fazer análise.